Eu recebo muitos comentários em relação a, ao Flamengo ser um protagonista, ou comentários dizendo que o Flamengo é um vilão porque quer todos os recursos para si, não pensa nos outros, e que o ideal seria ter um futebol por igual, onde todos mais ou menos que igualmente tivessem receitas ali bem similares. E aí eu me pego refletindo sobre um tema bem importante, que todo esporte, todo entretenimento, todo evento é preciso ter um protagonista. Né? Se a gente considerar o futebol como um evento, é preciso ter um protagonista. Quando você vê um filme, quando você vai se interessar por algo, você se interessa pelos personagens. E os personagens você vai ter o protagonista, o coadjuvante, o antagonista. É a partir daí que você consegue fixar sua atenção e interesse. E no futebol brasileiro não é diferente, como também não é diferente em nenhuma outra liga de grande performance no mundo. E no caso do futebol brasileiro, o Flamengo é o protagonista por uma série de motivos, entre as principais, por estar no topo da cadeia alimentar no sentido de receitas, isso determina, e também por ser um clube vencedor, um clube historicamente muito forte, ou seja, no combinado de todos os requisitos, é o clube mais forte do Brasil, é o clube que mais tem exposição, e isso faz toda a diferença. Agora, é preciso, esse é o ponto, que esse protagonismo exista. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Você que curte o canal e quer apoiar para o crescimento, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E tão importante quanto você se inscrever e ativar o sininho é você deixar o seu like, o famoso like, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número maior de pessoas. Claro, compartilhe aqui com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Se você gostou de algo ou não, não tem problema, deixe seus comentários aqui para que a gente, inclusive, possa evoluir a qualidade do conteúdo entregue para você através de seus feedbacks. E também um comentário é uma ótima oportunidade para a gente estreitar relacionamento, já que eu costumo responder, se não todos, a maior parte dos comentários. E mais um ponto, aqui na descrição desse vídeo, você tem um link para se tornar membro do canal. E lá tem uma série de vantagens exclusivas para você. Então, dá uma olhada, se torne membro, venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, o protagonismo no futebol brasileiro e o Flamengo. Como eu estava dizendo, eu recebo muitos comentários dizendo o Flamengo só pensa em si, o Flamengo só quer todos os recursos para ele, e na verdade o produto do futebol não é uma ou outra marca, o produto do futebol é o coletivo, são todos os times mais ou menos com forças iguais, e isso que atrai o entretenimento. E na verdade não é assim. Se você considerar e observar os eventos e onde tem mais engajamento, onde você tem um entretenimento com mais sucesso, é justamente os eventos que você tem, claro, os protagonistas, né? Inclusive a NBA, com toda, sabe, particularidade que eles têm em relação à divisão de receitas, você tem os protagonistas de sempre, né? Você tem o Lakers, você tem o Knicks, o Boston Celtics, são franquias que estão sempre ali em evidência, né? Por uma razão ou por outra, né? Então, o entretenimento, ele por si só, ele já requer um protagonista. Se você vai ver um filme, você tem um protagonista, você tem um antagonista, o vilão, no caso, e você tem os coadjuvantes. É claro que os coadjuvantes precisam ser bons, né, para atrair mais atenção do filme, mas ele não necessariamente vai ser o protagonista. No futebol brasileiro, isso é muito claro quem é o protagonista, é o Flamengo. E não é só pela questão de campo, né, porque na questão do campo, o Palmeiras também tem ganho muitos títulos, igual o Flamengo, eu diria. Mas o Flamengo, ele se destaca em todos os setores, todos os quesitos, e principalmente ele é o clube que mais tem receitas no futebol brasileiro.
ele é o clube que mais consegue gerar riquezas, né? Isso muito em virtude do seu engajamento, da sua base de cadastro de clientes, que são seus torcedores. Então, por onde você olhar, engajamento, audiência, sei lá, vendas de streamings, né, pay-per-view, tudo isso, ele é o clube que mais gera receita. E por que é necessário? Porque se a gente fala que o futebol como um todo ele é o grande produto, mas você não tem dentro desse produto algo que chame atenção, eu costumo fazer analogia com a caixa de bombom. Às vezes tem um bombom ou dois que as pessoas gostam muito, me referindo a chocolate. Ela compra a caixa por causa desses 2 bombons. Os outros estão ali, são bons, mas não foi por causa desses que ela comprou. E no futebol brasileiro funciona da mesma maneira. Bom, primeiro o mercado interno. Mercado interno, segundo as pesquisas, 1 a cada 4 brasileiros vai querer assistir o Flamengo porque se declaram flamenguistas. Então, só aí você já tem 1/4 dos consumidores se identificando com o time. E, obviamente, você vai ter aí os antagonistas, aqueles caras que a gente os famosos antes. Eles também vão assistir o Flamengo porque eles torcem para que o Flamengo tenha insucesso, fracasse. Então, só aí, sei lá, a gente vai chutar aí mais de 50% de quem consome futebol vai estar sempre ligado no produto Flamengo. E aí, se você for escapar para transmissões dos direitos de mídias, os direitos internacionais de mídia, as pessoas falam muito, mas o Flamengo não é conhecido, o Flamengo é igual ao Juventude lá fora. A realidade não é essa. Já coloquei aqui exemplos, já coloquei links. O Flamengo é sim o clube mais conhecido lá fora. Você pode até dizer que o futebol brasileiro não é tão conhecido lá fora como a gente acha que é. Ok, mas dentre os clubes que são mais conhecidos, o Flamengo é o mais, tá? Isso é um fato. Agora, existem outros fatores que vão elevar a audiência, por exemplo, dos direitos internacionais. De novo, você tem um claro protagonista. Deixa eu dar um exemplo. Quando você vê aí o campeonato da Liga Espanhola, você quer ver um Real Betis e Valência? Não. Você quer ver sempre os ponteiros jogando. Você quer ver Real Madrid, você quer ver Barcelona. Você é atraído para ver os ponteiros porque eles são os protagonistas. Ali está se decidindo o título. E você não quer perder seu tempo vendo jogos de menor expressão, né? Não importa a história de um Atlético de Bilbao, a história de um Real Sociedad, na história da Espanha, você quer ver os jogos que vão decidir títulos, os jogos onde tem os claros protagonistas, dali sai o campeão. É nesses jogos que você senta. E a mesma coisa vai passar no futebol brasileiro. O fato do Flamengo ser o clube mais conhecido lá fora, eu acho que até não interfere tanto, porque como eu estava dizendo, embora o Flamengo seja o clube brasileiro mais conhecido lá fora, o futebol brasileiro como um todo é pouco conhecido. Está começando a se vender agora. O formato de pontos corridos é relativamente novo, porque é desde 2003. Então isso vai se consolidando a médio e longo prazo. Está começando a ter melhorias estruturais, como houve com a questão dos estádios, mas ainda tem muito a melhorar. Hoje a Liga do Futebol Brasileiro ela é considerada a 6ª liga mais valiosa do planeta, com uma margem grande de crescimento, na minha opinião, podendo chegar tranquilamente no curto espaço de tempo, caso se organize ali para ser a 3ª, a 4ª maior liga. E tudo isso vai caminhando, e aí o futebol brasileiro, a liga brasileira, ela pode ter uma maior atratividade do ponto de vista internacional. Acho que isso é um processo que vai sendo construído. E a partir do momento que o futebol brasileiro vai ter essa atratividade, e isso, gente, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque vai ter uma outra liga que vai despontar da Europa e vai se colocar como alternativa. Eu acredito realmente que essa é a Liga Brasileira. Já está acontecendo isso. E a partir desse momento, um motivo de interesse para quem assiste, já que não conhece a história rica dos clubes brasileiros, dos 12 grandes, não vai entender que existem 12 grandes, como Inter, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, os 4 paulistas, né? Enfim, não vai entender que existem esses 12 grandes, vai entender que existe ali o protagonista, né? Que é, no caso, o time que está disputando mais títulos. Então, você soma tudo isso, protagonismo no futebol brasileiro,
capacidade comercial, né? Que é no caso do Flamengo, tem os maiores contratos publicitários, tem a maior exposição, tem o maior engajamento, tem o maior número de torcedores, maior audiência e também assinantes nos streams. Então você vai assinando, você vai adicionando todos esses ativos e colocando na mesa, você vai ver que o Flamengo ele é o protagonista. Agora, isso é necessário que aconteça, né? É preciso ter esse protagonismo para que quando você assista, eu me refiro a quem é lá de fora, vai conhecer o produto, tenha claramente quem ele seguir. É isso que gera engajamento, você tem claramente quem você vai seguir. Você imagina vendo um filme que você não sabe quem é o mocinho, você fica meio desconexo em relação ao conteúdo do filme. Então você tem que ter um campeonato onde você tem um ponteiro claro, que ano após ano vai ser aquele time a ser batido, aquele time é o forte. Estou dizendo que o cara que vai assistir vai torcer para o Flamengo, mas ele sabe que aquele time é o forte, aquele time que vai estar na disputa, aquele time que vai ser o grande protagonista da competição, aquele time que ele vai seguir. E é importante que isso aconteça, tá? Para que o futebol brasileiro, quando ele for transmitido lá para fora, ele consiga colar. Eu não consigo visualizar um campeonato espanhol colando se não tivesse dois grandes protagonistas. A mesma questão da Inglaterra. A Inglaterra tem 6, 8 times que são muito fortes. Na verdade, 3 ou 2 disputam todos os anos pelo título. E se você pegar a grade da TV, no caso a ESPN, que transmite a Premier League, a ESPN não concentra todas as suas transmissões, ou boa parte das suas transmissões, em 3, 4 times no máximo, que sempre se repetem. Não é por acaso, isso aí tem um motivo comercial, tem um motivo de gerar engajamento, interesse do público, e também tem um motivo da questão da exposição, dos comerciais, ou seja, uma coisa atrela a outra. E é justamente essa a questão do Flamengo, né? Então você vê que ele tem um atrativo aí de ser o clube, que é o ponteiro, que é o protagonista, nesse sentido o Palmeiras também é, mas ele também tem o argumento de ser o clube mais rico do país, o clube de maior exposição. Então, uma coisa puxa a outra. E aí, o Flamengo, ele precisa. E quando eu falo que precisa ter esse head, essa liderança, esse protagonista, não é só pela questão da audiência, do interesse de quem assiste, mas também porque ele estabelece ali um regramento, o teto de tudo que é negociado. Você precisa ter um head, um cabeça lá na frente. A partir dele, os preços são estabelecidos. Então a gente vê muito isso no futebol comercial, né, o futebol de negócio. Você tem uma referência, a partir dessa referência, os preços de mercado são estabelecidos. A gente vê isso muito com a questão dos patrocínios. Os clubes sempre fazem referência ao Flamengo quando vão negociar patrocínios. Olha, o Flamengo ali ganha tanto. E a partir daí esses clubes vão fechar esses valores. E o Flamengo, daqui a pouco, os clubes começam a se aproximar aqui, ele dá mais um salto para gerar mais uma distância, porque ele é sempre a locomotiva, quem carrega os preços, né? Quem condiciona os preços de mercado, porque ele é o teto. Então você veja, na questão de gerar engajamento, na questão de gerar interesse para a transmissão internacional de uma liga, tem que ter um protagonista. Não é que é bom ter, tem de ter um protagonista. Isso é fato, tá? Não estou dizendo que os times não vão ser competitivos, que isso ou aquilo outro. Apenas estou dizendo que tem que ter um protagonista. É claro, os outros times podem ser competitivos, mas claramente está ali o time que vai disputar o título, o time a ser batido, é o time que vai ser acompanhado pelas pessoas. E, somando-se a isso, toda essa questão da parte de negócio, de business, você também ser o protagonista, para que você condicione, para que você balize o mercado. Isso acontece também nas grandes ligas europeias, através dos grandes contratos, dos grandes clubes, das grandes marcas, é que você consegue balizar o preço de mercado. Isso até para os patrocinadores, para o mercado publicitário é importante, para ele ter ali uma base, para ele ter um racional e para ele ter um guia, né, do valor que vai ser gasto, o valor que o mercado está determinando. Então ele tem aquele head, aquele clube que é o expoente, e a partir daquele clube os preços são meio que distribuídos para os demais em acordo com seus ativos, em acordo com seus ativos proporcionalmente ao que o Flamengo tem. Então isso também é muito importante para o mercado que atua com o futebol brasileiro, você ter um head que determine os preços. E claro, aí sempre aquela discussão,
mas não é assim, teria que ser o futebol por igual, porque o futebol, o consumidor, ele não quer ver o time, não é o grande time, não é a grande torcida que chama o torcedor, e sim as disputas, né? As disputas por iguais. Não, não é. São as grandes marcas, são as grandes camisas, os grandes times, os times que têm mais torcedores, são esses times que geram engajamento. A questão do futebol competitivo, que é sim importante, a questão dos times médios e pequenos, que são sim importantes, mas são complementos. É muito mais fácil um campeonato sobreviver com 5, 6 times de muita expressão do que 14 times que não tenham expressão alguma. Então não é aquela questão da união faz a força, tem que respeitar a proporcionalidade, tem que respeitar a representatividade e os ativos de cada clube. E nesse sentido de ativos e representatividade, o Flamengo ele é o maior de todos, por isso eu coloco ele no topo da cadeia. Eu não, né? Quem coloca o Flamengo no topo da cadeia é o próprio mercado publicitário, quando ele precifica os preços dos demais, mas justamente por ter o Flamengo como referência. Então, essa discussão, ela é uma discussão que se provou equivocada, se provou errada, se validou ou não. Ela não se validou nessa discussão de direitos de mídia, quando estava a Libra, a LFU, quando claramente a LFU, para conseguir algum tipo de acordo com quem quer que fosse, ela teve que recorrer ao Corinthians, que é um time também de muita força, de torcida, de engajamento, de audiência e de força no mercado publicitário. Então, essa queda de braço, essa discussão, ela se tornou algo muito filosófica, muito utópica, porque na prática o que determina o preço são os clubes de grande marca, de grande torcida. E nesse sentido existem os heads, né? Os heads, no caso de força comercial, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, mas Flamengo e Corinthians destacadamente em relação aos demais, destacadamente. O Flamengo tem 16 milhões de torcedores a mais que o Corinthians, então por isso que ele é o balizador de valores no mercado publicitário, e no campo e bola ele também vai acabar sendo, no mercado internacional, como ele é no mercado nacional, o time que é o time que é o head, o time que é o balizador, o time que atrai os seguidores. E uma coisa é consequência da outra, naturalmente vai se consolidar como já é o time que tem mais conhecido lá fora, o time que é mais conhecido lá fora, mas isso daí, uma liga com direitos internacionais, pode, de forma exponencial, elevar a marca Flamengo. Fazendo lembrar que um dos projetos dessa atual diretoria é sim internacionalizar a marca Flamengo. Os direitos internacionais de mídia são muito importantes nesse sentido, porque eles são o caminho pelo qual o Flamengo pode internacionalizar sua marca através de uma grande liga. Mas é importante destacar justamente isso, que é o clube que é o head, é o clube que é o topo da cadeia. E mais do que isso, é importante destacar que o futebol brasileiro, para que ele seja competitivo, você pode concordar ou não, mas eu desafio aqui você me trazer uma grande liga europeia que tenha mais do que 3, 4 postulantes ao título numa temporada. Eu desafio aqui trazer, porque o que gera audiência, gera engajamento, é o head, é o topo da cadeia, é o protagonista versus seu antagonista. Por isso eu desafio, se você não concorda, eu sei que tem muita gente que vai falar que é clubismo, que não concorda, que isso, aquilo, outro, mas eu desafio alguém aqui a trazer o exemplo de uma grande liga europeia que joga no futebol no mais alto nível, que não tem ali o head, o protagonista. Até o campeonato árabe que está sendo transmitido, né, pela Band, você tem ali quais são os clubes protagonistas, que as transmissões sempre repetem esses clubes, quando você vai ver Premier League, você vai ter sempre clubes sendo repetidos as transmissões. Você acha que é à toa isso? Você acha que é por acaso? Muito pelo contrário. Então eu desafio alguém que me diga uma liga forte nesse sentido e que não tenha um protagonista claro. Todas têm, porque é necessário do ponto de vista comercial, do ponto de vista da valorização do produto. E com o futebol brasileiro, isso não é diferente. Bom,
Quero saber sua opinião a respeito do vídeo, portanto, deixe aqui seus comentários. Eu costumo responder sempre que eu posso. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like, o famoso joinha, para que o YouTube entenda como relevante. Não esqueça, viu, de ir lá na descrição do vídeo, clicar no link e fazer parte do grupo de membros do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.